Chum aural ao luar do pé. Antônio Benedito da Conceição, conhecido como Antônio Mulato, ele nasceu em 1905, né, aqui no Quilombo Matacavalo. Os pais dele eram escravizados, né? Na verdade já foram beneficiados pela lei do ventre livre, mas seus avós eram escravizados e viviam aqui nas terras chamadas de Boa Vida Matacavalo, né? Quando ele nasceu, não tinha, já tinha encerrado a época da escravidão, né, entre aspas. Ele cresceu aqui na comunidade, porque como todos sabem, esta terra foi doado pela dona Ana da Silva Tavares para seus ex-escravizados em 1883. Então, o povo aqui de Matacavalo, incluindo a família do Antônio Mulato, já eram poceiros aqui, né, nessa terra, aqui no Quilombo Matacavalo, desde 1883. Entretanto, nunca houve um tempo em que puderam viver em paz, por conta da lei de terra de 1950, que dizia que quem poderia ser dono de terra era só quem tinha leitura e dinheiro. E na época, os quilombolas não tinham nem a leitura, porque eram descendentes de escravizados, né, que tinham sido libertos há pouco tempo. Também não tinham dinheiro, porque as suas famílias eram feitas escravos. Então, por conta disso, eles não puderam registrar a terra e por conta disso tiveram a terra tomada. Entretanto, a família do Antônio Mulato, ela batalhou e mesmo com a expoliação, né, mesmo com a usurpação do território, eles ainda conseguiram permanecer em um pequeno pedaço de terra que foi comprado por várias famílias que se uniram e compraram do próprio fazendeiro, né, que tomou as terras, tiveram que comprar um pedaço e permanecer dentro do território. Nessa permanência, ele se casou, né, com a Rita, teve 6 filhos, né, dentre esses 6 filhos, a minha avó, Tereza Conceição Arruda, que eu sou bisneta do Antônio Mulato, Tereza Conceição Arruda, e mais 5 filhos. E sempre batalhando, ele sempre foi lavrador, né? Sempre trabalhou na agricultura de subsistência ali, criou seus filhos na agricultura de subsistência e teve um tempo que, quando seus filhos estavam na época de estudar, ele teve que batalhar para conseguir uma escola aqui na comunidade, porque o Antônio Mulato, ele sempre teve esse legado de que a educação pode transformar vidas. Então ele queria que seus filhos tivessem oportunidade de sair, né, dessa vida de pobreza que viviam, muitas vezes de discriminados, né, por conta da falta de conhecimento, e que partissem para obter uma educação formal, né? Crente na ideia de que a educação transforma vidas, ele foi em Livramento, batalhou junto ao prefeito, conseguiu uma sala de aula aqui na comunidade. Entretanto, mesmo ele conseguindo a sala de aula, as famílias quilombolas não tinham um local adequado para receber essa sala de aula, né? Então ele foi ter com o fazendeiro, né, que tinha tomado as terras, que tinha fixado ali no quilombo, foi ter com esse fazendeiro que tinha uma estrutura melhor, para ver se com isso conseguia uma sala de aula para que seus filhos pudessem estudar. Bom, o fazendeiro aceitou, né, ceder a sala, e aí na época também não tinha nenhuma professora da comunidade que pudesse estar dando aula, teve que vir uma professora de Livramento dar aula, e quando a professora chegou, como tinha muita demanda de aluno, encheu a sala. E aí não foi só aluno quilombola, foi filho de fazendeiro, que fizeram a matrícula. Quando assusta a escola, a sala de aula não dava para atender a todos. O que a professora Branca, né, vinda de Livramento, fez? Excluiu, tirou todos os negros da sala de aula, incluindo os filhos do meu bisavô Antônio Mulato, que é quem tinha conseguido a escola. E aí
Diante dessa situação, ele foi lá na escola, conversou com a professora, por que tinha acontecido isso, por que tinha tirado os alunos da escola. Ela disse que a sala não cabia todo mundo e quem ia ficar era só, preferencialmente, os brancos, filhos dos fazendeiros. E aí ele novamente teve que lutar junto ao prefeito para conseguir que a professora deixasse de ter esse olhar racista, preconceituoso e aceitasse os filhos dos quilombolas na escola, já que era eles que tinham batalhado para conseguir a escola. E assim ocorreu que, na conversa com o prefeito, a professora foi obrigada a aceitar os filhos dos quilombolas de volta, né? Aí começa a educação formal, né, dos matacavalenses que a gente fala, né? E depois de estudar, com o tempo o fazendeiro viu que as famílias estavam estudando, que a escola tinha sucesso, fechou a escola. E aí veio o desespero novamente. Como é que essas famílias vão colocar essas crianças para estudar? E aí as famílias já mais com mais visão, né? Falaram, não, vamos construir uma sala nem que seja de palha. E aí, como a minha avó já tinha estudado um tempo, já sabia ler, já sabia escrever, construiu-se uma sala de aula de pau a pique, de palha, né? Com barrotes. E aí a minha avó, Tereza Conceição Arruda, que hoje é patronese da escola Tereza Conceição, ela começou a alfabetizar seus irmãos mais novos e outros moradores da comunidade, né? Então, você vê como é que a luta realmente transforma. As famílias viram que a escola poderia funcionar em qualquer lugar, até debaixo de uma árvore, num barracão de palha, desde que contribuísse para a formação dos alunos, dos estudantes quilombolas. Então essa é uma das lutas de Antônio Mulato, dentre tantas, né? Porque ele foi um guerreiro que lutou pela educação, lutou pelo território, porque apesar de na época expulsarem, ele conseguiu junto com a família manter-se dentro do território, cultivando ali sua roça de subsistência, continuou fazendo as festas tradicionais que sempre fazia no quilombo, né? Continuou com os artesanatos como açúcar de barro, melada, a fazição da farinha, da rapadura, coisas que a benzição, que ele era benzedor também, um ótimo benzedor, e a coisa mais importante que ele fazia, que era recontar a história da comunidade para filhos, para netos, para bisnetos. E ele contou até para tataraneto, porque ele contou a história para minha filha também, que eu sou bisneto, minha filha é tataraneta. Então, ele contava toda a história, desde a época da escravidão, né, da luta pela escola. Ele tinha orgulho de contar dessa vitória que teve pela escola. Né, uma vitória pequena, mas que significou muito para hoje. Por isso que fala, é interessante você conhecer a história. Por quê? Se nós temos uma escola hoje, né, uma estrutura média, né, média boa, que a gente tem professores quilombolas com mestrado, né, com especialização, nós devemos àquela luta anterior, né, do Antônio Mulato, que iniciou com uma sala de aula multisseriada, numa casa de palha, de pau a pique, com bancos inteiriços, onde os alunos estudavam de primeira a quarta série. Hoje a escola funciona da educação infantil ao ensino médio, todos, cada um na sua turma correta. Então isso é fruto daquela luta, né? Se nós hoje lutamos de uma forma jurídica, temos argumentos jurídicos para lutar pela busca do território, na época ele enfrentava fazendeiro cara a cara para lutar pela posse da terra, pelo direito de permanecer aqui no quilombo. Então são ensinamentos que a gente vai levar para a vida toda. E apesar de todas essas dificuldades que eu falei, ainda sobrava espaço para alegria, né? Para as reuniões alegres, com sorrisos, para as festas com as danças maravilhosas, que ele adorava dançar. Então, assim, são legados que a gente tem que aprender para nossa vida. Você vê que ele, apesar de que ele morreu com 113 anos, mas ele era uma pessoa saudável, né? Ele era uma pessoa saudável. Então, ele nos ensinou tipo de alimentação, tipos de reza,
o amor ao próximo. Então ele sempre falava que com amor se vencia tudo. Então esse legado ele deixou pra gente e a gente quer que e dentro da escola a gente repasse esse legado nas nossas casas, nas nossas reuniões, porque é isso que manteve essa lenda viva, alegria, amor, e é isso que a gente quer repassar, né, para gerações futuras e para as pessoas que não conhecem a comunidade que vem visitar. Essa história de luta, de fé, de alegria, de amor. A Casa da Cultura, que eu apresento para vocês, onde nós fazemos artesanatos, palestras, oficinas, tudo voltado para a questão da cultura quilombola, para a questão da cultura aprendida com os nossos antepassados, onde Antônio de Mulato é uma dessas grandes figuras desse aprendizado, desse ensinamento. Aproveito para convidar vocês a vir conhecer o Quilombo Matacavalo, conhecer a Escola Quilombola Tereza Conceição Arruda. Fica na rodovia MT 060, quilômetro 25, município de Nossa Senhora do Livramento, Mato Grosso. Vamos lá para mostrar um pouquinho da nossa cultura para vocês? Né? Todas pintadas, sempre estimulando a criatividade da cultura negra, valorização da cultura negra. Ele é feito do cacho do coco do babaçu, né? E aí a gente trabalha com os alunos aqui na escola, fazemos oficinas com alunos que vêm visitar também, né? Nós temos o trabalho com barro, que também é um trabalho muito forte aqui dentro da comunidade, trabalho com barro, né, artesanato com cerâmica também, porque além dele ser uma utilidade econômica, também ele é utilizado nas caças, né? A gente utiliza também o material aqui de barro. Trabalhamos também com fabricação de artesanato com madeira, né? Esse aqui é uma réplica de um pilão, é um pilão pequeno, mas tem muito pilão grande por aqui, porque a comunidade usa bastante para fazer paçoca maravilhosa, né? Para socar o arroz, para socar o milho da canjica, né? Então, a gente também trouxe para os nossos estudantes. Essas aqui são bonecas negras que a gente fez reciclagem com garrafa long neck, né? E aí a gente aproveitou para fazer bonecas negras também, que é um símbolo muito forte da cultura negra, da cultura quilombola. Os quadros, né, que são pintados aqui, todos eles são de valorização da questão negra, da mulher negra, porque aqui na comunidade a gente tem muito forte essa questão do feminismo, feminista, né, porque a minha avó era uma feminista, então a gente se apegou muito a essa cultura, então muitas das coisas que a gente faz aqui é da mulher. Esse aqui é bolsa para buscar coisa na roça, é feito de palha de babaçu, né? Tem o abanico, né, da gente se refrescar, e tem a bolsa também pra gente não usar a garrafa de plástico. Então a gente faz as nossas bolsas de palhas de babaçu. Ficam lindas e é também prática que não amassa os alimentos, produtos, né? Ah, tá aqui o pilão que eu falei, né? O pilão e a mão de pilão, que é usado para paçoca, para socar o milho, né? Pra mamona, para fazer azeite, coco, para fazer óleo de coco. Então tudo é feito nesse pilãozinho aqui, né? Temos o nosso pote, gente, esse pote é lindo, maravilhoso, a gente ama ele. Porque nas casas, antigamente no quilombo, a maioria das casas tinha esse pote, como não tinha geladeira, então era nesse pote que esfriava a água, né? Então ele é muito valioso para nós. A gente trouxe aqui para dentro da comunidade. A viola de coxo também é um símbolo das festas, né?
dos encontros de família, sempre tem que ter a viola de coxo. Então, é importante para os alunos quilombolas terem noção, terem conhecimento da importância dessa arte aqui, né? O nosso fogão a lenha, né, que não poderia estar aqui na escola, porque a maioria das casas utiliza o fogão a lenha para fazer as comidas deliciosas, a galinha com arroz, o cará com galinha, né? E também serve para fazer os doces, né? Os doces caseiros de fruta, goiaba, mamão, laranja. E a gente trouxe algumas réplicas de panela mais utilizadas aqui na comunidade, que é a de barro, né? E é de ferro também, né? Porque a panela de ferro também era muito utilizada aqui, que é muito melhor que o alumínio. Então a gente trouxe para mostrar como que era a cultura e que hoje em muitas casas ainda é mantida. A pessoa pode até ter o fogão de gás, mas o fogão de lenha nosso de cada dia tá lá, né? Vamos lá, continuando, vou mostrar para vocês um pouquinho da história, né? Feita pelas comunidades, aqui é sobre a escola, ó, sobre a inauguração da escola. Aqui, como é que o dia a dia da comunidade, aqui o fazer do abanico de palha que eu falei, né? O pessoal buscando água, como que é na época da seca. Tem um que eu gosto muito, que tá aqui escondidinho, que mostra acontecimentos nos jornais, aqui na época que briga com a Polícia Federal, né? Que a gente teve muita briga por conta da luta quilombola. Então, aqui a gente fechando estrada. Então, assim, são histórias que marcam e que nos fortalecem, né, nessa luta pela retomada do território e que a gente quer manter viva para que as nossas crianças conheçam e para quem vem nos visitar também conhecer um pouquinho da nossa história, para a gente não esquecer de onde a gente veio e da importância dos nossos antepassados, a importância de Antônio Mulato, né, para a nossa luta, a importância de Teresa Conceição para a nossa luta e de outros que antecederam eles também. E esse trabalho que a gente faz é para a gente garantir que não é só essa geração que vai conhecer essa história linda e que nem ela não vai morrer com o Antônio Mulato, com a Teresa Conceição. Então a gente faz esse trabalho para que futuras gerações, para que nossas crianças conheçam esses heróis, muitas vezes anônimos, mas que têm uma importância ímpar, né? Não só para a comunidade quilombola de Mato Cavalo, mas para o município de Nossa Senhora do Livramento, para a história do negro em geral, para o fortalecimento dessa história de visibilidade do negro. Então, assim, eu gostaria de agradecer à Secretaria de Cultura, né, por essa oportunidade que está dando aos artistas, às comunidades, de serem beneficiados com esse trabalho, porque a partir desse trabalho a gente vai dar mais visibilidade para essas comunidades, para essas pessoas que têm tanto trabalho, têm tanta contribuição, mas que não é lhe dado o devido respeito, a devida importância. Sim. Então, assim, parabéns pelo trabalho. E a gente já deixa estar, que estaremos batendo aí na porta, né? Com certeza da Secretaria de Cultura buscando apoio para que esse trabalho que a gente faz aqui, ele cresça ainda mais e ganhe o Brasil afora para a gente mostrar aí as nossas coisas, os nossos povos, né? Os nossos artesanatos, os nossos conhecimentos, para que ele não fique só de Mato Cavalo, mas que seja do mundo, né? Fez aniversário mês passado? Fez, sim senhor. 111 anos. 111 anos. Qual que é a receita, hein, seu Mulato? Deus que dá. É Deus, né? Deus que dá. Vamos fazer bondade que Deus ajuda. Me falaram que o senhor está procurando namorada também? Também. O senhor dança? Dança. Dá uns passinhos aí, vamos ver. Aí, procurou um parceiro aqui. É neta do seu Antônio Mulato. Já é bisneta, né? Opa, que coisa maravilhosa!